Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete no primeiro dia do ano. A pessoa acorda tarde, age como se fosse um feriado comum, consome distração e, sem perceber, programa o subconsciente para mais um ano comum. Napoleon Hill descobriu algo que poucos levam a sério. O cérebro entra em estado altamente programável nas primeiras horas de um novo ciclo. O primeiro dia do ano funciona como um comando inicial. Aquilo que você pensa, sente e faz nas primeiras 24 horas cria um padrão interno que tende a se repetir ao longo dos meses seguintes. Por isso, pessoas comuns começam o ano descansando do ano anterior. E pessoas extraordinárias começam o ano direcionando o próximo. Não é superstição, é psicologia aplicada. Napoleon Hill observou que homens ricos e bem-sucedidos não tratavam o início do ano como pausa, mas como alinhamento mental. Eles não esperavam motivação surgir. Eles programavam a mente antes que o mundo interferisse. E existe algo ainda mais profundo nisso. O subconsciente não entende calendário, mas entende marcos emocionais. O primeiro dia do ano é um desses marcos. É por isso que, em outros anos, você talvez tenha sentido uma mistura estranha de esperança e ansiedade. Uma sensação de agora vai, seguida de meses muito parecidos com os anteriores. Não faltou vontade, faltou direção interna. Hoje, isso muda. Neste vídeo, você vai aprender 3 hábitos simples, mas extremamente poderosos, que milionários praticam logo no primeiro dia do ano para criar direção, clareza e momentum financeiro. Não são hábitos para o mês inteiro, são hábitos para o dia 1. Se você aplicar apenas um deles, já cria vantagem. Se aplicar os 3, você começa 2026 em um estado mental completamente diferente. E antes de avançar, escreva nos comentários: eu começo 2026 com direção. Napoleon Hill descobriu algo que quase ninguém leva a sério. O subconsciente não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você repete em momentos de alta carga emocional. E o primeiro dia do ano é exatamente isso, um ponto de abertura mental. Durante essas primeiras horas, a mente está menos defensiva. Ela ainda não voltou totalmente para o modo automático. É como se o subconsciente estivesse perguntando em silêncio: qual será o comando deste novo ciclo? A maioria das pessoas não responde. Simplesmente deixa o mundo responder por elas. Redes sociais, conversas vazias, excesso de estímulo, zero direção. Sem perceber, a mente entende. Tudo continua igual. Hill observou que homens prósperos faziam o oposto. Eles usavam o primeiro dia do ano para estabelecer um tom interno, não com promessas vazias, mas com rituais simples, repetíveis e conscientes, porque o subconsciente aprende por associação. Se o primeiro dia do ano é vivido com clareza, foco e intenção, a mente começa a buscar coerência com esse estado. E aqui está o ponto-chave. O cérebro odeia incoerência. Se você começa o ano com direção, fica desconfortável voltar ao caos. Se você começa com foco, a dispersão passa a incomodar. Se você começa com ação, a procrastinação perde força. Por isso, o primeiro dia não precisa ser perfeito. Ele precisa ser intencional. Napoleon Hill chamava isso de comando inicial da mente. O momento em que você deixa de reagir ao mundo e passa a conduzir o próprio estado interno. É aqui que nasce o momentum, não externo, mental. E quando o momentum mental se forma, as decisões mudam, as escolhas ficam mais firmes e a consistência começa a aparecer sem esforço excessivo. Se isso está fazendo sentido para você, escreva agora: minha mente responde à direção. O primeiro hábito que milionários praticam no primeiro dia do ano é simples, silencioso e extremamente poderoso. Eles visualizam antes de agir.
Napoleon Hill ensinava que a mente humana precisa de imagens claras para organizar comportamento, decisões e foco. Sem imagem, a mente vagueia. Com imagem, ela se orienta. Ele chamava isso de visualização criativa. Mas atenção, não é imaginar de forma vaga, é ver com intenção. Por isso esse hábito é conhecido como a visualização dos 10 minutos. Funciona assim: logo pela manhã, antes de pegar o celular, antes de conversar com alguém, antes de consumir qualquer estímulo externo, você se senta em silêncio por 10 minutos. Fecha os olhos, respira fundo e começa a ver 2026 como se já estivesse acontecendo. Você não visualiza apenas dinheiro, visualiza segurança, clareza, tranquilidade, controle. Você se vê tomando decisões com firmeza. Você se vê dizendo não ao que não combina mais. Você se vê avançando com constância. O subconsciente não entende o tempo da mesma forma que a mente racional. Para ele, uma imagem repetida com emoção vira realidade em construção. É aqui que a maioria erra. Visualiza por alguns segundos, sem emoção, sem detalhe, e desiste. Os milionários fazem diferente. Eles sentem a cena, sentem gratidão, sentem confiança, sentem a paz de quem sabe para onde está indo. Esse hábito cria algo essencial logo no primeiro dia do ano: direção interna. Quando você começa o ano vendo com clareza quem está se tornando, a mente passa o resto do ano tentando confirmar essa imagem, não por magia, mas por coerência psicológica. Se esse hábito faz sentido para você, escreva nos comentários: eu vejo meu ano com clareza. O segundo hábito separa definitivamente quem quer mudar de quem decide mudar. Ele é simples, mas exige algo que poucos fazem: compromisso explícito. Napoleon Hill afirmava que o pensamento só se torna força criadora quando é organizado em palavras claras. Pensar é interno. Escrever é um ato de autoridade. É por isso que os milionários não começam o ano apenas refletindo. Eles registram. Hill chamava isso de propósito definido. Aqui vamos chamar de decreto escrito do ano. O cérebro interpreta a escrita à mão como algo sério. Não é ideia, não é vontade, é instrução. No primeiro dia do ano, esse hábito ganha ainda mais força porque a mente está aberta, sem resistência, pronta para aceitar novos comandos. O processo é direto. Você pega papel e caneta, nada de celular, nada de digitar, e escreve um decreto contendo 3 elementos obrigatórios. Primeiro, um objetivo financeiro específico, nada genérico, algo mensurável. Segundo, um prazo claro. O subconsciente precisa de limite temporal para se organizar. Terceiro, uma ação diária simples, algo que dependa exclusivamente de você. Exemplo, decreto que até 31/12/2026 alcançarei X horas através de atividade específica, dedicando ao menos X minutos por dia para desenvolver essa fonte de renda. Napoleon Hill lia seus decretos em voz alta, todos os dias, com emoção. Não porque acreditava em frases bonitas, mas porque sabia que o subconsciente aprende por repetição emocional. Quando você escreve esse decreto no primeiro dia do ano, algo muda internamente. Você para de tratar 2026 como possibilidade e passa a tratá-lo como direção inevitável. Esse papel se torna um ponto de retorno mental. Quando surgir dúvida, você relembra. Quando surgir distração, você relembra. Quando surgir preguiça, você relembra. Se esse hábito faz sentido para você, escreva nos comentários: eu decreto meu ano. O terceiro hábito é o mais negligenciado e o mais poderoso, porque ele revela algo desconfortável. Não é falta de conhecimento que trava a maioria das pessoas, é a ausência de movimento imediato. Napoleon Hill foi direto ao estudar o fracasso humano. As pessoas não perdem oportunidades por incapacidade, elas perdem por adiamento.
O primeiro dia do ano carrega uma energia mental rara. A mente está aberta. O senso de novo começo está ativo. Mas essa janela fecha rápido. Quando você não age no dia 1, o subconsciente registra uma mensagem perigosa. Posso deixar para depois. E esse depois vira um padrão que se repete o ano inteiro. Os milionários que Hill estudou tinham uma regra silenciosa. Nenhum ano começa sem uma ação concreta no primeiro dia. Não uma ação gigante, uma ação irreversível. Eles entendiam algo simples. Ação gera identidade. Identidade gera comportamento. Comportamento gera resultado. Por isso, o nome desse hábito é o primeiro passo que muda tudo. No dia 1º de janeiro, você escolhe uma única ação prática ligada ao seu objetivo financeiro e executa no mesmo dia. Exemplos simples, mas poderosos. Estudar 30 minutos sobre investimentos. Criar uma conta em uma plataforma que você vinha adiando. Mandar mensagem para alguém que pode te orientar. Comprar um livro específico e começar a leitura. Escrever o plano básico de um projeto. O tamanho da ação não importa, o timing importa. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente responde à prova, não à promessa. Quando você age, ele entende, isso é sério, e então algo muda. A resistência diminui, a clareza aumenta, o medo perde força. A ação do primeiro dia cria momentum psicológico, e momentum é mais poderoso que motivação. Motivação oscila. Momentum puxa você para frente mesmo nos dias difíceis. Por isso, a pergunta não é: qual é o plano perfeito para 2026? A pergunta é: qual é a ação mínima que eu posso executar hoje para provar que esse ano é diferente? Se você está disposto a agir ainda hoje, escreva nos comentários: eu ajo agora. Agora você já entendeu os 3 hábitos isoladamente. Mas os milionários que Napoleon Hill estudou raramente aplicavam princípios de forma solta. Eles criavam rituais simples, fáceis de repetir e difíceis de quebrar. Por isso, aqui está o ritual matinal completo de 20 minutos para o primeiro dia do ano. Não é uma rotina para o ano inteiro, é uma cerimônia mental de alinhamento para iniciar 2026. Momento ideal: entre 6 e 7 horas da manhã, antes que mensagens, notícias e demandas externas invadam sua mente. Minutos 1 a 5. Silêncio e presença. Nada de celular. Nada de música com letra. Nada de distração. Apenas sente-se com a coluna ereta e respire profundamente. Esse silêncio inicial serve para desligar o ruído do ano antigo. Napoleon Hill dizia que a mente precisa de quietude antes de receber direção. Enquanto respira, repita internamente: estou presente, estou consciente, estou no controle. Minutos 6 a 10. Visualização direcionada. Aqui você aplica o hábito Medo 1. Visualize sua vida financeira no final de 2026. Veja-se mais calmo, mais confiante, mais estável. Visualize resultados reais, decisões melhores, mais oportunidades, mais clareza. Não force imagens fantasiosas. O subconsciente responde melhor a cenários plausíveis e emocionalmente verdadeiros. Sinta a gratidão como se isso já estivesse em movimento. Minutos 11 a 15. Decreto, escrito. Agora entra o hábito, 2. Pegue papel e caneta. Escreva sua declaração anual em voz baixa, com presença. Exemplo: decreto que em 31 de dezembro de 2026 terei alcançado bem-estar através de ações consistentes, aprendizado contínuo e decisões conscientes. Depois, escreva uma única ação diária simples que sustente esse decreto. Esse momento ancora a visão no mundo físico. Minutos 16 a 20. Ação imediata. Aqui você executa o hábito número 3. Faça imediatamente a ação escolhida. Mesmo que seja pequena, mesmo que não esteja perfeita, esse passo sela o ritual.
Napoleon Hill explicava que o subconsciente só aceita comandos quando eles são seguidos de movimento. Sem ação, tudo vira apenas intenção bonita. Ao terminar, respire fundo e reconheça internamente: eu comecei diferente. Esse ritual não muda o ano inteiro sozinho, mas ele define o tom interno que o ano tende a seguir. E isso muda tudo. Se esse ritual fez sentido para você, escreva nos comentários: eu começo o ano com clareza. Existe uma diferença silenciosa e decisiva entre duas pessoas que começam o mesmo ano. Ambas desejam prosperar, ambas querem mudança, ambas fazem promessas, mas apenas uma transforma o ano. A outra apenas troca o calendário. Napoleon Hill percebeu isso ao comparar milhares de histórias de sucesso e fracasso. O que separava os dois grupos não era inteligência, sorte ou esforço extremo. Era algo muito mais sutil. Direção interna sustentada. A maioria das pessoas começa o ano com emoção, empolgação, expectativa, frases como "esse ano vai ser diferente". Mas emoção não cria estrutura. Ela evapora quando a rotina volta. Já quem realmente muda o ano começa com decisão interna. Não depende de motivação. Não espera circunstâncias ideais. Cria um eixo mental claro logo no início. O erro comum é acreditar que mudança acontece aos poucos, quase sem perceber. Na prática, toda mudança real começa com um ponto de ruptura consciente. O primeiro dia do ano oferece exatamente isso. Um marco psicológico legítimo para o subconsciente. Quando você visualiza, quando você escreve, quando você age, você envia uma mensagem clara à mente. Não estou apenas esperando, estou conduzindo. Hill explicava que o subconsciente aprende por repetição, mas aceita comandos por decisão, acompanhada de ação. Por isso, quem começa o ano sem direção acaba sendo direcionado pelo ambiente. Notícias, urgências, distrações e problemas assumem o controle. E quando a pessoa percebe, março já chegou, abril passa, e o ano segue parecido com o anterior. Quem muda o ano não pergunta: o que vai acontecer comigo em 2026? Pergunta: quem eu decidi ser a partir do primeiro dia? Essa identidade inicial molda escolhas. Escolhas moldam hábitos. Hábitos moldam resultados. Se você chegou até aqui, algo importante já aconteceu. Você deixou de tratar o começo do ano como acaso e passou a enxergar como alinhamento consciente. E isso coloca você em minoria. Se essa verdade fez sentido para você, escreva nos comentários: eu não apenas começo, eu direciono. Quando alguém começa o ano aplicando esses 3 hábitos, algo curioso acontece. Não é uma mudança explosiva, não é um milagre visível no dia seguinte. É algo mais silencioso e muito mais poderoso. Napoleon Hill observou que as primeiras semanas após um alinhamento interno correto produzem efeitos que a maioria das pessoas ignora, mas que determinam o resultado do ano inteiro. O primeiro efeito é redução do ruído mental. A pessoa acorda com menos confusão, decide mais rápido, diz não com menos culpa, sente menos necessidade de aprovação. Isso acontece porque o subconsciente já recebeu uma direção clara. Ele para de disputar energia com desejos contraditórios. O segundo efeito é sensação de controle interno. Mesmo que nada externo tenha mudado ainda, a pessoa sente algo diferente. Ela não está mais reagindo ao ano, está conduzindo. Hill chamava isso de estado de comando. É quando a mente deixa de operar no modo defensivo e passa a operar no modo estratégico. O terceiro efeito é o mais subestimado: mudança no tipo de oportunidade percebida. Não surgem oportunidades mágicas. O que muda é a percepção. Você começa a notar caminhos que antes passavam despercebidos. Conversas ganham outro peso. Ideias começam a fazer mais sentido. O subconsciente, agora alinhado, filtra melhor o ambiente. Por isso, muitas pessoas dizem: de repente as coisas começaram a fluir.
Não foi de repente, foi direção, plais, consistência inicial. Outro ponto importante: quem começa o ano assim lida melhor com obstáculos. Quando algo dá errado, a pessoa não interpreta como sinal de fracasso, mas como ajuste de rota. Isso evita o erro clássico de abandonar planos ainda em janeiro. Napoleon Hill reforçava: o sucesso não responde à ausência de problemas, responde à capacidade de permanecer alinhado mesmo quando eles surgem. Se você inicia o ano com visualização, decisão escrita e ação imediata, as primeiras semanas deixam de ser um teste emocional e se tornam uma fase de consolidação interna. E isso cria algo raro: vantagem psicológica. Se você sente que esse tipo de começo faria diferença na sua vida, escreva: eu sustento a direção. Existe um erro específico que faz a maioria das pessoas abandonar seus objetivos ainda nas primeiras semanas do ano. Napoleon Hill identificou esse padrão repetidas vezes. O erro não é falta de disciplina, não é preguiça, não é incapacidade. O erro é esperar sentir algo para continuar. A pessoa começa o ano alinhada, faz visualização, escreve metas, age nos primeiros dias. Mas então, a emoção inicial diminui, a rotina retorna, os resultados ainda não apareceram e a mente começa a sussurrar: talvez não funcione, talvez eu esteja forçando, talvez seja melhor desacelerar. Esse é o ponto em que quase todos recuam. Napoleon Hill explicava que o subconsciente passa por um período de resistência natural sempre que uma nova identidade começa a se formar. É como se a mente testasse: você vai sustentar isso ou foi só empolgação? Quem não entende esse mecanismo interpreta a resistência como sinal de erro. Quem entende, interpreta como confirmação de que está no caminho certo. O segredo não é intensificar tudo, é simplificar e sustentar. Você não precisa repetir o ritual completo todos os dias, mas precisa manter um fio de continuidade, lembrar da direção, reler o decreto agir, mesmo sem vontade. Hill chamava isso de disciplina silenciosa. Ninguém vê, mas ela constrói o que o entusiasmo não consegue. Se você atravessa janeiro sem negociar com a velha identidade, algo muda definitivamente. A mente para de resistir. O novo padrão começa a parecer normal. E é aqui que a maioria nunca chega. Se essa verdade te alertou, escreva nos comentários: eu não recuo. Se você chegou até aqui, já não está mais começando o ano como a maioria. Você entendeu algo essencial. O destino não começa quando o resultado aparece. Ele começa quando a mente se alinha. Napoleon Hill passou décadas estudando pessoas que mudaram completamente suas trajetórias. E todas, sem exceção, começaram com um ponto interno de decisão clara. Você não precisa saber todos os passos. Não precisa ter tudo pronto. Precisa apenas sustentar a direção escolhida. O primeiro dia do ano não é mágico, mas ele é simbólico, e símbolos bem usados moldam comportamento. Ao visualizar, escrever e agir, você fez algo que poucos fazem: assumiu o comando mental antes que o mundo interferisse. Agora, antes de encerrar, eu quero que você faça um decreto simples, não em voz alta para agradar alguém, mas com presença real. Repita internamente: eu começo 2026 com direção. Minha mente está alinhada. Eu ajo mesmo quando não sinto vontade. Eu sustento o que decidi. Sinta essas frases se firmarem, sem pressa. E se você quiser reforçar esse compromisso, escreva nos comentários: eu começo 2026 com direção. Isso não é engajamento vazio, é um marco psicológico. Se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo e se inscreva no canal Decretos da Riqueza. Aqui você não encontra promessas fáceis, encontra estrutura mental para a prosperidade real. Lembre-se, não é o ano que muda sua vida, é quem você decide ser no começo dele.